o que a gente precisa dar é um novo significado ao que ainda existe na memória, porque é o seguinte, aí a gente já parte de um pressuposto mais biológico, neurológico, tá? Tendo em vista que nós somos um ser, né, como eu falei, biopsicossocial, então existe uma área específica no nosso cérebro que é responsável pelo centro das nossas memórias, que é o hipocampo. Coincidentemente ou não, é o mesmo centro que é responsável pela organização das nossas emoções, que é o hipocampo também. Então, as estruturas neuroanatômicas que nós possuímos para organizar, reter e depois a gente puxar na nossa lembrança das memórias e das emoções são quase que as mesmas. Por isso que a gente tem a tendência de se lembrar das emoções que são mais impactantes, mais intensas, sejam boas ou sejam ruins. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu fui parar no hospital, quando eu estava com uma crise gigante da Covid, mas na verdade era uma crise de pânico que eu estava. Foi um dia bom? De jeito nenhum. Mas por que eu me lembro tão nitidamente disso? Né? Então, a mesma coisa com as situações boas. O nosso cérebro ele é muito perfeito e ele faz isso para justamente deixar com que a gente possa continuar sobrevivendo. Porque imagine se ele lembrasse de absolutamente tudo, né? E aí vem as questões relacionadas, por exemplo, a traumas, como a gente costumeiramente fala. Então, as situações que geram sofrimento nas pessoas, elas vão ter a tendência de ser mais lembradas. Existem situações que podem ser levadas a um nível patológico, como a questão de estresse pós-traumático, que é do nada vem aquele flashback na cabeça que vem a imagem daquela situação, vamos supor, de um abuso sexual que eu sofri quando eu tinha 14 anos, por exemplo. Que aí toda vez que eu vou ter um encontro amoroso, vem essa imagem na minha mente, né? Então, isso é um exemplo. Mas por que que isso acontece? Né? Então, isso tem essa tendência a acontecer porque tem esses gatilhos, os gatilhos provocam esse reaparecimento das memórias, só que a gente, enquanto psicólogo, a gente entende tudo isso, a gente pode explicar tudo isso para o paciente, mas de uma maneira que, fulano, essa situação aconteceu, a gente não tem como mudar. O que a gente tem como mudar é a sua interpretação diante disso. E aí é difícil pra caramba porque machucou aquela pessoa, porque trouxe consequências para a vida toda. Então é isso que a gente faz de trazer o passado na TCC, mas trabalhando no presente. E aí a gente vai aos poucos, ressignificando aos poucos. Então as memórias que são afetivas, elas são carregadas de informações que vão trazer para essa pessoa sejam recordações ou essa é minha cachorra tomando água, viu? Minha filha. Né? Então, podem trazer recordações, né? Ou emoções mesmo, ao ponto de travar e paralisar esse indivíduo. Por isso que é muito importante que a gente, nesse processo terapêutico, a gente não coloque o paciente de cara, logo de primeira, com aquilo que machucou muito ele, traumatizou muito ele. Porque a gente precisa preparar esse paciente, é como se fosse um degrau. Aí a gente usa algumas técnicas, como por exemplo, de dessensibilização sistemática. Como vocês possam ter visto lá na disciplina de análise experimental do comportamento, onde a gente não coloca o indivíduo, né, diante da situação que mais estressa, mas sim vai colocando aos poucos. Então, à medida que a gente vai inserindo algumas questões parecidas com aquilo que gerou todo aquele trauma, vai fazendo com que esse indivíduo ele vá se habituando e tornando aquela situação menos impactante para ele, porque exatamente é o que a base da TCC e o modelo cognitivo trabalha, porque não é a situação em si, não foi o abuso em si, não foi o abusador em si, não foi a morte da minha mãe, do meu parente, não foi a perda de um emprego, de um casamento. É como eu estou interpretando isso. Por que que tem pessoas que passam pela mesma situação traumática de um assalto, de uma morte, de qualquer outra coisa e reagem de um jeito diferente? Então, é mais ou menos por aí que a TCC ela vai explicar, né? Os centros de memória e de emoção, cognitivamente, né, neurologicamente, são os mesmos. Mas por que que cada um funciona de um jeito diferente?
Eu acho que isso é uma das grandes coisas assim que eu olho, caramba, a TCC é muito perfeita.